Essa entrevista de hoje é sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio o oncologista Rodolfo Gadia. Rodolfo, seja muito bem-vindo aqui no Informativo. Obrigado, Matheus. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, a gente que agradece a sua presença. Para a gente iniciar a nossa entrevista, quais são as principais causas do câncer? O câncer é uma doença bem interessante. As principais causas que a gente falando dos principais tipos de câncer que a gente tem fora o câncer de pele, câncer de mama, câncer de cólon, câncer de próstata, câncer de pulmão, mas a causa básica mesmo é uma alteração genética da célula. E a gente vê que quase 80% dessa agressão na célula, causando essa alteração genética, vem de fatores externos. Então a gente fica pensando que vem muito de uma alteração já da gente, que veio com essa alteração genética que altera a célula, essa é só 20%. Então, por isso que a gente está aqui no Dia Mundial de Combate ao Câncer, 8 de abril, para conscientizar a todos da importância, mais ainda, da importância da prevenção para não desenvolver esse câncer em algum momento. Então, prevenção mudando os hábitos de vida para diminuir esses agressores à célula. Certamente. Então, quando as pessoas falam ali que é principalmente a genética, que causa o câncer, não é uma verdade. Não, é interessante você ter colocado isso porque tem uma certa confusão. Porque se a gente for pensar em base conceitual, todo câncer vem de uma alteração da genética da célula. Tipo, tá lá a célula, tem um núcleo e tem alteração de genes. Todo câncer vem da quebra desses genes. Só que aí é quando a gente fala o que vem da genética, aquela questão hereditária, é que já vem uma programação intrínseca de cada um para ter uma quebra desse gene. Isso é só 20%. Quem que faz essa alteração, estragar a leitura, fazer a quebra, o que a gente chama de mutações, quase 80% das vezes é causada pelos nossos maus hábitos. Então, o resumo da história, a gente muitas vezes procura o câncer por um movimento assim de longo prazo, porque nem todo câncer de uma hora para outra acordei e hoje eu tenho um câncer. Todo câncer é um movimento, eu gosto de falar assim, é um movimento disciplinado de mau hábito de vida, é um movimento disciplinado de agressão ao nosso próprio organismo. Do mesmo jeito, para a gente ter saúde, fazer atividade física, melhor alimentação, não tem que ter disciplina e todos os dias tem que se forçar para ter essa saúde. Então, para adoecer de maneira grave, que é igual ao câncer, também tem que ter disciplina para ter esse adoecimento, não é de uma hora para outra. Pois é. E quando o senhor menciona ali a questão dos maus hábitos, quais exemplos a gente pode estar mencionando para quem nos acompanha estar evitando? Maus hábitos, a gente também repete, porque está aí, é o nosso dia a dia. Falar e tentar melhorar esses maus hábitos, a fala é muito mais fácil do que a execução. Por quê? Porque vai abordar principalmente do que a gente faz no dia a dia e às vezes sem perceber. Então, o primeiro ponto fundamental, alimentação. Então, um mau hábito de vida é uma má alimentação. Hoje a gente sobrecarrega muito a nossa alimentação com proteína animal, não que ela seja ruim, mas é com proteína animal em excesso. A gente não precisa mais de 500 gramas de carne vermelha, principalmente aquela muito processada, os embutidos, isso aí tem que evitar ao máximo. Então diminuir isso e trocar por carne branca ou outra fonte proteica, peixe, aves ou fonte proteica, ovos, enfim, e relacionados. Então esse é o primeiro ponto, a gente não precisa comer carne vermelha todo dia. Segundo ponto, a gente não precisa também estar com muito industrializado, aí a gente vai para os processados e ultraprocessados, e não precisa de tanto alimento açucarado. E aí a gente vai em refrigerantes ou todos os outros produtos. O que eu costumo dizer é assim, a gente tem que tirar, a nossa alimentação ela tem que sair menos de saquinhos, e tirar ela mais das cascas. Então a gente tem que passar e voltar um pouco mais para a natureza, mais contato com a natureza e o alimento ser menos processado. Então quanto mais perto do que ele sair natura da natureza, mais alimento. Quanto mais ele passa por processamentos, mais produto alimentício. É diferente de um alimento de verdade. Que é um exemplo, assim, eu sempre vejo isso, que é uma analogia até boa. O morango em si, você tira o morango, apesar dos agrotóxicos, enfim, mas tem lá uma fruta. Então, sobrecarregar em frutas, verduras, legumes, cereais, sementes de um modo geral, mas ela o morango a fruta. Se você tira ela da natureza, processa ela
e bate ela com muita gordura hidrogenada e açúcar, e põe conservante, todo tipo de substância para melhorar na cor, no sabor, vira um sorvete de morango. O que tem de morango naquele sorvete é quase nada, só o cheirinho e o sabor. O resto é uma bomba calórica com muita química, nada de errado, mas não pode sobrecarregar, e é o que a gente está fazendo. A gente está sobrecarregando nesse tipo de alimentação e isso a longo prazo, sim, está causando câncer. Mais rapidamente, a atividade física tem que movimentar o corpo no mínimo 150 minutos por semana, intensidade moderada ou até um pouco mais forte. Tem que fazer. Sedentarismo é uma causa individual para ter câncer. Então, quem não faz atividade física já tem, só de não estar fazendo, tem um risco de desenvolver câncer. Cigarro não preciso nem falar, que é um grande agressor, 25 a 30% de todos os cânceres são causados pelo cigarro. Hoje no mundo, em média, 10 milhões de pessoas morrem de câncer no mundo. E o cigarro mata 8 milhões de pessoas por várias outras coisas. Você viu? Então o cigarro é uma entidade ainda muito perversa e ele entra também na estatística do câncer. E proteção do sol, isso é muito importante também da gente falar, e evitar estresse. Aí é um ponto um ponto menor, mas isso é muito importante. Porque evitar estresse, conexões sociais, trabalhos voluntários, enfim, tem um fator de proteção, isso vai te estimular a sair do mau hábito de tentar fazer mais atividade física, controlar melhor a sua dieta, abandonar o tabagismo e beber com moderação. Então você vê que uma coisa balanceia e puxa a outra e protege sim. Pois é, tá tudo interligado, né, doutor? E falando na questão do diagnóstico, qual que é a importância do diagnóstico precoce e quando procurar esses exames? Muito bem colocado, Matheus. Também é uma outra parte da campanha, né? Inclusive gerado pela Organização Mundial de Saúde, na sua base lá com foco no combate ao câncer, porque é a segunda doença que mais mata no mundo hoje. E no Brasil também já é assim. Então eles enfocam, primeiro a conversa tem que ser em evitar ter a doença. Bom, então vamos melhorar isso para prevenir, é o que a gente estava falando. Se não tiver jeito, desenvolver o câncer, então vamos tentar achar ele no começo, diagnóstico precoce. Campanhas principalmente de conscientização e de rastreamento, campanhas de rastreamento, educa a população, principalmente aquela população alvo de maior risco, para procurar o médico e fazer exames, mas também exames bem já documentados, que não precisem em excesso, para não gerar tanto estresse, tanta demanda, tanto biópsias, enfim. Então, eu vou fazer um rastreamento direcionado e exames naquela faixa de idade para aquele tipo de população que já é sabido que se houver a descoberta do tumor numa fase inicial, as chances de cura remetem a 80, 90, até um pouco mais por cento de ter um sucesso no tratamento. Você vê que interessante, né? Sim. Então, o câncer que a gente fala em doença tão grave, tão mortal, com esses números tão altos de morte, só que a questão de quando você descobre ele. Então eu brinco assim, todo câncer tem cura, desde que a gente ache ele no começo. Nenhum câncer vai curar, inclusive esse mesmo, que se perdeu o momento de achar ele no começo, numa fase mais curável, e quando ele espalha, que é o que a gente fala de metástase, quase nenhum tem cura. Então a mesma doença tem duas faces de muito bom resultado e de um desfecho muito ruim, inclusive a morte. Você vê que então é o tempo de descoberta do diagnóstico. Doutor, em relação ao tratamento, qual que é a diferença, né, do tratamento ali no estágio inicial e quando essa descoberta é mais tardia? Que diferença prática faz ali no tratamento? O tratamento também, as principais diferenças práticas é a facilidade e o resultado final, o desfecho final. Quando eu falo facilidade se operar um tumor menor é bem mais fácil, com muito menos risco de complicação do que um tumor maior e às vezes nem dá mais para operar. Ou então a finalidade do tratamento. Às vezes uma cirurgia num tumor menor, achou no diagnóstico precoce, na fase inicial, é uma cirurgia com intuito curativo. E o que vem depois também, às vezes eu estou falando isso mais em tumores sólidos, tá? Mas é o que vem depois também. Você operou e aí você vem todos os tratamentos complementares, radioterapia ou quimioterapia, tudo com um intuito de cura. Mas você percebeu que isso começa lá na ponta, quando acha ele no começo. Quando espalha, aí pode ser feito também esse tipo de tratamento, só que é mais complexo, aí é outro detalhe, é bem mais caro, olha que interessante.
tratar um tumor mais avançado, metastático, e para você manter esse paciente vivo, com uma jornada muito extenuante, sofrida, mas ele quer sobreviver, então para você aumentar o tempo de vida dessa pessoa, mesmo sabendo que não vai curar, fica muito mais caro do que se você focar, investir recursos, energia e movimentação no diagnóstico precoce. O tratamento então é mais fácil, mais barato e mais efetivo. Esse é o grande desafio da gente buscar essa balança de que câncer tem cura, tirar o medo das pessoas, então é o falar mesmo, conscientizar para sentir qualquer sintoma, alguma coisa, vai, procure um médico, vá lá no seu posto de saúde, na unidade básica de saúde, ou se você tem um plano de saúde, enfim, ou procure seu médico se você está com um sintoma diferente. Se você também tem comportamentos de risco, que todo mundo sabe, se você é fumante, sedentário, está comendo errado, está com sobrepeso ou obesidade, se tem algum sintoma diferente também, vá. Procure, porque de repente você vai fazer um diagnóstico mais precoce, você vai ter uma chance melhor de cura. Esse é o objetivo de estar se falando e conscientizar todo mundo, para melhorar as estatísticas vamos dizer assim, das taxas, né, de cura do câncer, porque o câncer tem cura. Pois é. Ótimas dicas, doutor. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha. Qual mensagem ali de conscientização, de apoio também, né? Como que no nosso dia a dia a gente pode estar ajudando também, né, as pessoas com câncer, ajudando nessa causa? Qual que é a sua opinião? Isso é muito bom também, porque a gente fala, né, da situação, mas ainda tem muitos tumores que a gente não consegue descobrir numa fase inicial, tipo um câncer de pâncreas, o próprio câncer de pulmão, né, que ainda é muito mortal, porque a pessoa que às vezes fuma, ela tosse cronicamente, e às vezes confunde sintomas. E aí, às vezes, ela sente, não, sou um tossidor crônico, já estou inflamado cronicamente, então, às vezes, gripa e adoece anos e anos e não dá muita importância. Aí, quando tosse e dói um pouquinho, ou tossiu e tem um pouquinho de sangue no escarro, aí vai preocupar. Quando chega lá, a doença já está bem maior, porque lá atrás já tinha o câncer. Então, por isso que é tão difícil, às vezes, no câncer de pulmão. Mas, enfim, a gente ainda lida e enfrenta doenças muito avançadas e, às vezes, muito agressivas. Para isso, assim, contar com a rede de apoio, família fundamental, a conexão social, o seu próprio grupo de ajuda. Tem grupos de voluntários que fazem ONGs que trabalham com isso. A ONG, o Grupo Luta pela Vida aqui em Uberlândia, é uma ONG muito, muito importante em dar assistência em todos os níveis, né? Na ponta mais tarde de tratamento, e dar essa assistência ao paciente, porque ele vai ter uma jornada bem difícil, certo? Procurar também a ajuda e não ter medo desse câncer. Quando eu falo procurar ajuda, é procurar informação. Falar mais do câncer. Hoje a gente vê que se fala muito. Antigamente o pessoal tinha até medo de falar da doença, né? E às vezes ficava sofrendo e às vezes falecia sem nem saber o que tinha. Então hoje o pessoal perdeu o medo, e isso é muito importante debater, discutir. E mais importante, mudou o hábito de vida ou tem algum sintoma, tente procurar e fazer esse diagnóstico mais precoce. Se descobrir esse câncer, ele já está mais avançado, procure rede de apoio, sim. Rede de apoio não só do médico, mas rede de apoio psicológico, repetindo aqui, rede de apoio familiar, rede de apoio espiritual, do seu grupo religioso. Isso também é fundamental, porque pelo menos alivia aquela dor, porque tem a dor física do câncer e tem a dor também espiritual, a dor da alma, né? O medo da morte, tudo que pode acontecer. Então, todos esses mecanismos faz o processo, né, de tratamento desse paciente. Se às vezes a gente não encontrar cura mais na frente, mas pelo menos ele vai aliviar esse sofrimento. Então a gente tem que buscar essa proteção e esse alívio a todos os pacientes. Com certeza. Excelente, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo. Seja sempre muito bem-vindo.